Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao principal evento do seu final de semana. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo através do YouTube da Fast Church São Paulo. E agora é hora da palavra. E apresentando ele, que é pastor, tem 38 anos, é piloto de avião, é surfista, viajou mais de 50 países, tem 3 filhos, 1,80 m de altura, 70 quilos, mais de 15 anos de ministério, categoria peso pesado, com vocês, Pastor Isaías Uber! São Paulo! Cada uma, gente, cada uma. Deixa eu te perguntar. Qual é a luta que está acontecendo nesse momento na sua vida? Quais são as mentiras que você precisa nocautear? Quais são as fortalezas que você precisa destruir através da palavra de Deus? Vamos falar sobre isso hoje, vencendo a guerra em sua mente. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por hoje. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o nosso campeão. E obrigado, Senhor, que nós podemos confiar no Senhor. E obrigado que nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que tudo consegue fazer. Obrigado que o Senhor já nos deu as armas e as ferramentas que nós precisamos para derrotar o nosso inimigo. Em nome de Jesus, amém! Quem está feliz com Jesus, diga amém bem alto aí. Glória a Deus. Gente, cada uma, né? Essa equipe criativa é incrível. Essa ideia não foi minha, tá? Foi da equipe criativa. Aplaude bem forte aí essas ideias, essa criatividade. A gente passa por cada uma aí, né? Passa tanta vergonha para poder te ajudar a lembrar das coisas aí. Então, daqui 3 anos você vai lembrar ainda. Rapaz, lembra aquela vez que... Eu estava indo agora comentando com alguém. Cara, eu já entrei de Papai Noel aqui. Eu já entrei de skate elétrico. Eu já até entrei de moto uma vez aqui na igreja. Mas tudo para avançar o reino de Deus, amém? Vencendo a guerra em sua mente. Você sabe que toda hora está acontecendo uma guerra na sua mente. E você sabe que a nossa guerra não é contra pessoas. Hoje em dia tem uma confusão, pensando que a guerra é contra pessoas, contra partidos, contra nações, enfim, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A Bíblia fala isso. Olha só, em Efésios 6,12, fala assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga isso, inabaláveis. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E hoje vamos focar no versículo 17, que fala assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê?
É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia, e Ele já nos deu o que nós precisamos, que é a palavra de Deus, que é a verdade. E a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a verdade. Qual é a verdade? A verdade diz que maior é aquele que está em nós do que está no mundo. A verdade diz que tudo posso naquele que me fortalece. E nós temos tantas verdades, promessas, tem mais do que 8.000 promessas na Bíblia. Então, mas tudo começa na mente. Eu estava ouvindo uma pregação do Craig Groeschel, peguei várias ideias dele e eu achei incrível, porque tudo começa na nossa mente. Diga isso, tudo começa bem aqui, na nossa mente. Entendendo a nossa identidade. Quando você entende de verdade a sua identidade, você é imparável. E existem vias neurais, como se fossem trilhas. O mais que você pensa um certo pensamento, mais fácil se torna você pensar novamente. Igual numa trilha. Você está numa trilha, você devagarinho você vai abrindo o caminho, e no início é difícil, porque não existe ainda um caminho. Mas na medida que você vai trilhando e caminhando, vai abrindo mais e mais, e vai ficando mais fácil você caminhar nessa trilha assim, outra vez. Quem aqui já fez uma trilha na sua vida? Alguém já? Na semana passada, eu e a minha família estávamos em Ilhabela. Alguém já foi lá? Ilhabela? Gente, Ilhabela é maravilhosa. Se você tiver repelente. Meu irmão, eu sabia disso. Nós fomos lá, eu sabia disso. Mas esquecemos. Eu pensei, não, é tranquilo, vai dar certo. Não deu certo. Nós fomos numa trilha para uma cachoeira, 3 cachoeiras, e na hora a gente nem sentiu, né? Porque assim, os mosquitos são enormes, parecem urubus, são enormes. Mas o pior é o borrachudo, que você nem vê, e você nem sente na hora, gente. São os demônios da Ilhabela. Aí você nem sente, aí só depois que você está com a perna inchadona, coçando. Cara, é horrível. Mas a gente esqueceu, então a gente foi embora. E a gente seguiu uma trilha. E ali tinha 3 cachoeiras. Seguimos a trilha para a primeira, top. Seguimos a trilha para a segunda cachoeira, muito legal. Mas aí a gente não conseguiu achar a trilha para a terceira cachoeira. Era eu, os meus 3 filhos e a minha esposa. Eu tenho 3 filhos e uma só esposa, né? Graças a Deus, só uma esposa. Aí a gente pensou que talvez tínhamos achado a trilha. E tinha chovido, então tinha muita lama. Então eu pensei que era uma certa subida aqui. Parecia como trilha. Não era a trilha certa, mas eu achava que era a certa. Então a gente começou a subir aquele morro na lama, e eu carregando meu filho nas minhas costas, ainda escalando na lama. Finalmente, chegamos lá em cima, e a trilha não era a trilha certa, não era trilha. Acabou, aí vou ter que descer. E nós descemos, e depois que achamos a trilha certa, aí foi fácil. Por quê? Quanto mais você vai caminhando numa certa trilha, mais vai abrindo aquele caminho. Na mesma forma, mais você pensa em algo, mais fácil se torna ser a pensar naquela coisa novamente. Mas nós temos que ser intencionais em escolher quais vias neurais nós iremos abrir e quais nós iremos fechar. E a escolha é nossa. Você sabia que você controla os seus pensamentos? Você controla. Tem gente que fala, não, quando um pensamento entra na minha cabeça, eu começo a viajar na maionese. Não, você controla sim os seus pensamentos. A gente pode fazer aquela dinâmica, né? Conta de 1 a 20 na sua imaginação, tá? Eu vou dizer já e você vai começar a contar de 1 a 20, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e já, vai. 1, 2, 3, tá? Você está contando aí? Agora, grita bem alto o seu nome, vai. O que aconteceu com a contagem? Parou. Por quê? Porque você controla os seus pensamentos. Você teve que parar aquela contagem para poder pensar naquilo que você ia falar. Tinha que primeiro lembrar do seu nome. Qual é o meu nome mesmo? Aí tinha que falar o seu nome.
Isso acontece quando você está pensando em alguma besteira aí, você tem poder para você começar a declarar a palavra de Deus, você usar a sua boca, você começar a cantar um louvor top aí. Isso é você controlando os seus pensamentos. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então, você controla os pensamentos, tá? Agora vai a frase principal aqui da tarde, tá? Pode colocar. A sua vida está sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais fortes. Eu repito. A sua vida está sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais fortes. Aí eu te pergunto, quais são os seus pensamentos mais fortes? Quais são os pensamentos que estão dominando ou ocupando o espaço aí no seu cérebro? Quais são? Eu fico imaginando como se fosse um volante de um carro. Você pensa numa direção e você começa a ir naquela direção. Quando você tira o foco do caminho, a destruição vem. Você sempre já viu aqueles filmes, né? Que você está lá dirigindo, talvez o caminhoneiro, e está lá focado no caminho, tranquilo. Mas aí, de repente, ele deixa cair a pizza dele no chão. E ele começa a procurar a pizza dele, ele tira o foco do caminho, olha para baixo, ele está lá procurando a pizza dele, e o que é que acontece? Puf, um acidente. Quando você tira o foco do caminho, a destruição vem. No nosso caso é o mesmo. Quando você tira o seu foco do caminho, quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Não um dos, mas o caminho, a verdade e a vida. O inimigo vem somente para roubar e o quê? Matar e destruir. Então, o que está ocupando os seus pensamentos hoje? Romanos 12, 2, que é o versículo principal, fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não seja igual ao mundo, não pense igual o mundo pensa, mas transformem-se. Não fique lá só esperando, não, Deus vai transformar minha mente por mim. Não, aqui fala transformem-se. Pela renovação da sua mente. Para quê? Para que fazer tudo isso? É difícil você transformar a sua mente. É difícil você renovar a sua mente. Por quê? Para que sejam capazes de experimentar, de você viver, de você comprovar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso para mim é muito incrível, que Deus está dizendo, meu querido, minha filha, meu filho, o meu maior desejo para você é que você possa viver o melhor de Deus, que você possa comprovar e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de você viver o seu máximo potencial em Cristo. Não fazendo isso, não transformando a sua mente ou renovando a sua mente, você não viverá, não vai experimentar nem comprovar qual é a perfeita vontade de Deus. Isaías 55, 8, ele fala assim, isso é Deus falando com o povo de Israel, quando eles estavam bem afastados, ele fala assim, gente, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, e depois ele fala, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos, aqui é um convite, meu filho, pense os meus pensamentos. Se você pensar os meus pensamentos, você vai então trilhar na minha trilha. Você vai trilhar no meu caminho para você. E aí sim, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe eu digo que tudo fica mais entendível quando você começa a entender como é que funciona a vida, a direção da sua vida, o histórico da sua vida. Tá? Vamos lá então, vamos voltar à fita. Em primeiro lugar, você recebe informações, você é influenciado, você alimenta o seu espírito ou sua alma. Nesse momento, você está se alimentando com a palavra de Deus. Parabéns, você está aqui alimentando o seu espírito. Mas na hora que você começa a se alimentar com outras fontes, que você vai ver muita besteira, aí você também está se alimentando. Sabia disso, né? Na hora que você ligar o TikTok, ver algumas coisas aí que não prestam, você está alimentando a sua carne. E aí tem... não vou nem entrar nessa aí, porque eu lembro que eu baixei TikTok, estava curioso, eu vi, não gostei, deletei. Mas, gente, assim, quando você está se alimentando, você está decidindo
quais serão os seus pensamentos, porque o alimento vai direcionar os seus pensamentos. Então, desde pequeno, você recebe informações, você recebe alimento. Igual aquela história do homem que apostava naquela briga dos cachorros. Ele sempre ganhava porque ele alimentava um e não o outro. Então, claro que esse cachorro sempre ia ganhar a briga. Então, na mesma forma, você tem a alma, o seu espírito brigando, qual que você está alimentando. Agora, isso vai determinar, ou vai influenciar, pelo menos, os seus pensamentos. Então, vamos lá. Você recebe informação e influência. Aí você começa a semear pensamentos. Isso, as informações, a influência, os seus amigos, tudo isso, isso vai ajudar para gerar pensamentos. Você semeia pensamentos, você colhe ação. Os pensamentos vão gerar uma ação na sua vida. Você semeia ação, você vai colher hábitos. Quanto mais você toma uma ação, você vai gerando hábitos. Você semeia os hábitos e isso vai, então, gerar caráter. Quanto mais você pratica alguma coisa, isso vai definindo quem você é, a sua identidade. E o seu caráter, então, vai gerar um destino. Tá? Então, lembra disso. Isso vai permear durante aqui a palavra. Tá? Pensamentos geram hábitos, que geram caráter, que gera destino. Vamos lá. Mateus 7, 24. Você vai ver isso daí. Olha só. Portanto, quem ouve as minhas palavras, tá? Você está recebendo informações, está sendo influenciado. Quem ouve as minhas palavras de Jesus, o que acontece? Quem ouve as minhas palavras e o que? Pratica, tá? Isso vai gerar ação na sua vida. É como o homem prudente. Isso fala de hábitos, de caráter. Homem prudente, que o quê? Constrói a sua casa sobre a rocha. Isso fala de destino. Vocês estão me entendendo aí, gente? É muito simples. Quando você entende como é que funciona a sua vida, como é que você chega para um destino certo, tem que voltar a fita um pouco. Existe uma frase em inglês que fala assim, garbage in, garbage out. Que muitos programadores de computadores, eles usam isso para quando você está programando um certo sistema, se você colocar algo errado, vai sair lixo. Você faz um input de lixo, vai sair lixo. Não vai dar certo o programa. Mas se você colocar tudo certinho, vai dar certo. Tá? Outro exemplo aqui, Filipenses 4, 8 e 9. Isso, gente, é Paulo quando ele estava na prisão. Ele poderia ter pensado muitas coisas assim tristes, né? Eu estou aqui sofrendo com dores no corpo, talvez doente, com fome, sede. E ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, qual é a verdade? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o quê? Pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, tá? As informações, receberam, ouviram e viram em mim, o quê? Ponham em prática. E agora fala do destino, que agora então o Deus da paz estará com você. Quem é que quer o Deus da paz com você? Então volta a fita. Ele está te dando aqui uma instrução tão simples. Como ter o Deus da paz contigo? Volta a fita. Isso fala de pensar naquilo. Isso fala de meditação. Diga isso, meditação. Meditação, a definição da meditação é se envolver em exercícios mentais, para focar os pensamentos. Igual você vai para a academia, você faz exercícios físicos, repetidamente, da mesma maneira você tem que treinar a sua mente. Isso é meditação. Ao treinar a sua mente, você leva cativo os seus pensamentos. Eu acho incrível que a Bíblia fala muito sobre isso. Olha só, em Salmo 119, 15, fala assim, meditarei em quê? Em teus preceitos. E darei atenção às tuas veredas. Salmos 143, 5, fala assim, medito em todas as tuas obras e considero, isso fala de meditação, considero
o que as tuas mãos têm feito. Hoje em dia a gente pensa em meditação, a gente pensa, não, é uma coisa oriental, que você tem que sentar numa certa posição e falar o tempo todo. Esvaziar a mente. Esvaziar a mente. Mas isso não é verdade. A meditação cristã é de você, sim, esvaziar a mente das coisas erradas, das mentiras, mas você encher a sua mente com as verdades. Essas verdades que vão destruir as mentiras na sua vida, que vão destruir as fortalezas. Encher a sua mente. Agora, que me faz lembrar assim, de meditação. E me faz lembrar muito de ruminar. Quando eu penso em meditar na palavra de Deus, meditar no louvor, meditar, isso me traz memória, a palavra ruminar. Você rumina alguma coisa. Alguém já ouviu falar dessa palavra, ruminar? Ruminar é interessante. Alguém já viu, talvez passando na rua, você viu um pasto, e lá você viu uma vaca ruminando. Parece que a vaca está lá, de boa, olhando para você e fazendo isso. Você pensa, alguém deu um chiclete para essa vaca? Não. O que está fazendo? A vaca está ruminando. Ruminando é quando a vaca regurgita aquele capim que já comeu. A vaca tem 4 compartimentos no estômago. E a vaca, ele está lá, de boa, no solzão, ele começa a ruminar. Ele traz de volta o capim do estômago. É verdade isso, gente. Ele começa a ruminar, a remastigar o capim. Isso ajuda na digestão. Agora, 10 pontos para você, 10 pontos. Quem sabe qual é um outro animal que rumina? Parabéns, camelo. Uau, parabéns, é isso mesmo. Quem falou? Rapaz, é isso mesmo, camelo, coloca lá. Ó, o camelo faz isso também, gente. Isso daqui é em Israel. E é engraçado, porque você passa no deserto e o camelo está lá, sentado, deitado, mastigando o quê? A comida, traz de volta e começa a remastigar, a ruminar. Da mesma maneira, nós, quando você alimenta com alguma coisa, com uma palavra, um versículo, e entrou, aí depois em casa, você está lá de boa, em vez de ligar o Netflix, você começa a ruminar, você traz de volta aquele versículo, você começa a mastigar e pensar no contexto daquele versículo, o que Jesus falou, por que ele falou, com quem que ele falou, qual foi o contexto, que horas do dia foi quando ele falou tal coisa, por que ele falou isso, você começa a mastigar para entender melhor as verdades que estão na Bíblia. Isso sim é meditação. Diga mais uma vez, meditação. Você vai decidir, você que controla, você vai decidir em quais coisas, quais pensamentos você vai meditar. Você pode escolher a meditar nas preocupações do mundo. Quem aqui não tem nenhuma preocupação no mundo? Ninguém. Todos nós temos preocupações. Você pode escolher a ficar meditando, ruminando, mastigando aquelas preocupações. Igual esse copo aqui, ó. Esse copo aqui é leve, com água, mas eu posso segurar esse copo, mas quanto mais tempo eu fico aqui segurando esse copo, mais pesado fica. E depois de pouco tempo, começa a pesar, pesa, e eu começo a sentir dores, eu fico assim quase paralisado e tal. Por quê? É a mesma coisa quando você começa a ruminar e pensar muito sobre as preocupações. Isso vai causar a mesma coisa, o estresse na sua vida, ansiedade vai resultar em ansiedade. Então, você pode escolher o que você vai estar pensando sobre. Você pode começar a pensar e ruminar as mentiras do diabo contra a sua vida. Você sabe que toda hora, o inimigo está lançando sobre você mentiras, tentando invadir o seu espaço, tentando invadir os seus pensamentos, tentando construir fortalezas. Diga isso, fortalezas. O alvo dele é de entrar nos seus pensamentos e construir uma fortaleza, uma mentira para te impedir, para te prender. Aí eu te pergunto, quais são as mentiras do diabo contra você? Quais são as fortalezas que talvez ele tenha construído na sua mente? Eu ouvi uma história que um certo homem, ele estava passando por um campo na Índia e ele viu 3 elefantes enormes. Quem já viu um elefante aqui? Gente, elefante adulto é poderoso.
enorme, muito forte. Ele viu aí 3 elefantes. E ele notou que eles estavam presos, mas era só uma corda que era amarrada aqui na perna. E o elefante se movia, mas ele não escapava. Mas ele pensou, poxa, esse elefante enorme, tão poderoso, facilmente consegue arrebentar essa corda. Aí ele perguntou, por que esse elefante não escapa? E alguém respondeu, porque desde pequeno, nós usamos a mesma corda, com a mesma estaca, para prender esse elefante. E quando o elefante era pequeno, ele tentava escapar, tentava quebrar, arrebentar a corda, mas ele não conseguia. E o elefante foi crescendo, e agora ele é um elefante enorme, mas mesmo até hoje, ele pensa que ele não consegue arrebentar aquela corda. Isso se chama fortaleza. É uma fortaleza que eles plantaram na mente desse elefante. E o elefante hoje crê numa mentira, que ele não consegue arrebentar aquela corda. Ele fica lá preso, quando ele poderia facilmente arrebentar aquela corda. Quem está me entendendo aí? Quais são as fortalezas que o inimigo tem plantado, construído na sua vida? Em 2 Coríntios 10, 3-5, fala assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são as fortalezas? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, vamos lá, vamos ver então, passo a passo, na prática agora, tá? Primeira coisa, você vai identificar qual é a fortaleza que existe na sua mente. Quais são as mentiras que você está acreditando? Talvez não são óbvias, você tem que cavar um pouco às vezes, tá? Mas você vai identificar primeiro qual é a fortaleza. Eu sei que na minha vida eu lutei muito contra muitas mentiras do diabo. Talvez alguns aqui já conhecem a minha história, mas eu nasci em Santarém, Pará, e quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai faleceu. Tem gente que pensa que o pastor Eibe é meu pai, ele não é, tá? Ele é meu tio. O meu pai era o irmão mais velho do pastor Eibe. Meu pai, o nome dele era Lucas, pastor Lucas. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu num acidente de avião. E para mim foi horrível, foi terrível. E através dessa experiência, o inimigo começou a construir fortalezas, mentiras, nos meus pensamentos. 3 anos depois, eu tive que sair do Brasil e morar no Japão. E essa transição toda foi horrível. Eu sofri demais. Eu não queria morar no Japão. Japão é cruel, gente. Eu sofri muito bullying na escola. É bem diferente. E através dessas experiências, eu comecei, então, a acreditar mentiras do diabo contra a minha vida. Eu comecei a pensar, poxa, meu pai faleceu, eu comecei a sentir abandonado. E ao ir para o Japão e não ter amigos, eu comecei a sentir desprezado, repudiado. Eu comecei a sentir, não, ninguém gosta de mim. Eu sofri demais com essas mentiras. E foi um processo para alcançar essa libertação. Foi um processo, mas vou te explicar qual é o processo. Então, primeiro você vai identificar, tá? O que é que está me segurando aqui. E aí você vai encontrar a verdade bíblica, tá? Igual nós lemos, a armadura de Deus é a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, tá? Então, qual é a verdade bíblica, que é a nossa espada, que vai conseguir destruir essa fortaleza? Agora, são muitas fortalezas. Talvez você diz que, talvez na sua vida, eu não consigo sair das dívidas. É uma fortaleza, é uma mentira. Eu tento, eu trabalho, mas eu não consigo sair das dívidas. Outra fortaleza, eu não consigo superar esse vício. Eu tento, mas eu não consigo superar esse vício. Outra fortaleza, eu sempre luto com a minha saúde. Outra fortaleza é eu nunca sinto perto de Deus. Tem gente que pensa, eu tento, eu busco, mas eu não consigo sentir perto de Deus. É uma mentira que o diabo usa para tentar te convencer que você nunca vai conseguir
sentir perto de Deus. Então, para de tentar, para de buscar. Vocês estão entendendo, gente? São fortalezas para te impedir. Então, vamos lá. Você vai primeiro identificar, tá? Depois, você vai encontrar qual é a verdade bíblica que vai destruir aquela fortaleza. Hoje em dia é muito fácil de você fazer isso. Você coloca no Google versículos contra a ansiedade, versículos sobre medo. Você vai encontrar muitas promessas, muitas verdades bíblicas que vão destruir essas fortalezas. Então, por exemplo, você vai escrever primeiro, aliás, identificar, vai achar as verdades bíblicas, vai escrever aquilo, vai pensar naquilo, e aí vai declarar até você abrir um novo caminho para você encontrar a realidade, que é a verdade. Por exemplo, vamos lá, algumas fortalezas. Você vai identificar. Na minha vida, por exemplo, eu não consigo entender a vontade de Deus. Tá? Você já identificou. Talvez uma fortaleza na sua vida. Eu não consigo entender. Eu estou tentando e não consigo entender. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não sei. Então, você vai encontrar a verdade bíblica. Por exemplo, tudo aqui que eu vou ler é Bíblia. Por exemplo, a minha vida, você vai escrever agora. Você vai escrever, a minha vida pertence a Deus. Diariamente eu procuro e diariamente Ele direciona os meus passos. Eu conheço a sua voz e Ele me leva à sua vontade perfeita. Você vai escrever, vai pensar sobre isso, vai meditar sobre essas verdades e vai declarar essas verdades até a verdade realmente entrar na sua cabeça e você começa a acreditar que essa é a verdade e não essa. Vocês estão entendendo, gente? Outra fortaleza, baixa autoestima. Eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Identificou e vai escrever aqui. A minha confiança está em Cristo e só em Cristo, porque o Espírito dele vive dentro de mim. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você continua. Vai escrever, vai ler, vai pensar, vai meditar, vai declarar até a verdade entrar na sua cabeça. Outra fortaleza é sempre luto contra pensamentos impuros. É uma fortaleza, eu não consigo me livrar. Eu não sou escravo de pensamentos lascivos, porque Deus purificou minha mente. Vou honrá-lo com os meus olhos e pensamentos. Meu Deus é fiel, mesmo que eu seja tentado, Ele sempre me dará uma saída. Outra fortaleza, que hoje em dia, sempre encontro conforto na comida. Eu só encontro conforto na comida, gente. Aí você vai escrever lá, quando eu estou estressado, eu me direciono a Deus e não a comida. Eu venho a Jesus, porque Ele é o que eu preciso. Nele encontro força e conforto. E outra fortaleza, sempre luto contra a preocupação e a ansiedade. Aí você vai escrever lá, por causa de Cristo, não fico ansioso por coisa alguma. Deus me ama e se importa comigo. Eu tenho a paz de Deus morando no meu coração e governando a minha mente. Você vai identificar, vai achar a verdade bíblica, aí você vai anotar, vai escrever, vai pensar sobre isso, vai meditar, ruminar a verdade bíblica, vai declarar até a verdade destruir a fortaleza que existe na sua mente. Para terminar, 3 dicas aqui bem práticas para a renovação da sua mente. 3 dicas bem rápidas aqui para te ajudar na renovação da sua mente. Tem muita negatividade hoje em dia, mas sabe, tudo isso, essas dicas vão fluir através de uma atitude de gratidão. Diga isso, gratidão. Em inglês, attitude of gratitude. Diga isso, attitude of gratitude. Parabéns, isso aí. Alguém tentou falar assim, uma atitude de gratitude. Quase. Mas você consegue controlar os seus pensamentos. E isso, mais uma vez, as dicas aqui que eu vou te falar é sobre gratidão. Tudo vem através de uma atitude de gratidão. Eu lembro muito bem a minha mãe. Lembra que eu falei que meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade? Então, imagina a minha mãe. O marido dela, depois de uns 20 e tantos anos de casado, o marido morre instantaneamente. Ela sofreu demais, mas eu nunca vou esquecer, todos os dias, vendo ela, chorando, mas ainda assim, ela agradecendo a Deus, ela decidindo induzir o coração a ter
uma atitude de gratidão. E ela falava assim: obrigado, Jesus, pelos meus filhos, obrigado pela igreja e assim por diante. Eu ficava só admirando essa atitude, aprendendo com ela. Então, tudo flui através de gratidão. A primeira dica é: começa agradecendo a Deus por tudo que não aconteceu. Às vezes, poderia ter acontecido algo bem pior. Então, começa agradecendo a Deus por tudo que não aconteceu. Eu ouvi uma certa história de uma jovem, e ela chegou para os pais, e ela estava na faculdade. Aí, um dia, ela chegou para os pais e falou assim: pai, mãe, senta aqui no sofá, eu quero lhe contar algo muito horrível. E os pais assim: e agora, o que foi? Sentaram no sofá e falaram assim: ó, pai, mãe, é o seguinte, eu estou na faculdade, você sabe disso, e, bem, eu fui num bar, e nesse bar eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele é um presidiário, fugido, e, enfim, para encurtar a história, ele gostou de mim, eu gostei dele, e para encurtar mais a história, eu estou grávida agora com ele, e ele está na prisão de novo e tal, e foi contando a história horrível, e os pais assim, ai. Aí ele falou assim: na verdade, tudo que eu falei agora não aconteceu. O que realmente aconteceu é que eu tirei uma nota baixa numa prova, mas graças a Deus que isso não aconteceu, né, pai? Graças a Deus que isso não aconteceu, né, pai? Ela foi inteligente na forma que ela passou a informação, né? Tem que ser grato por tudo que não aconteceu. Poderia ter sido bem pior. Então, começa agradecendo a Deus por tudo que não aconteceu. A segunda coisa são filtros mentais. Diga isso, filtros mentais. Quem aqui já usou um filtro no seu telefone? Quem aqui não sabe o que é um filtro? Eu vou te mostrar aqui rapidinho o que é um filtro, tá? Para você entender um pouco melhor, são as formas que você enxerga o mundo. Por exemplo, aqui é um filtro. Vocês acham que esse macaco é de verdade ou não? Não, esse macaco não existe. Esse daqui é... Gente, a minha esposa não é linda demais, gente. Ai, 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 ai. Logo, logo tá aí contigo de novo. Mas aí, esse aqui é um filtro. Você acha que esse macaco existe? Não existe. Depende da forma que você enxerga o mundo. Tá, vamos lá, só para descontrair, mais um filtro aqui do meu filho. Boa tarde, pessoal. Olha só. É um filtro. Você acha que o meu filho de 4 anos de idade tem uma barba dessa? Sim ou não? Não, ainda não, né? Ele não tem, mas você pode enxergar como se fosse. Tá? É um filtro. Quais são os filtros mentais? Qual é a ótica que você está usando para ver, para enxergar o mundo? Por exemplo, os 12 espias entraram na mesma terra prometida, enxergaram as mesmas coisas, viram os mesmos gigantes, os fatos eram iguais, mas as reações eram diferentes por causa do filtro. E eles voltaram, os 10, eles voltaram com o filtro desesperado. Ai, Moisés, é impossível, entramos lá e tem gigantes, nós vamos morrer. E os outros 2, Josué e Caleb, eles entraram, viram as mesmas coisas, os mesmos gigantes, mas com um filtro diferente. Falou assim: Moisés, é verdade, tem gente grande lá, mas o nosso Deus é muito maior, por causa do filtro mental. E a terceira coisa, decide enxergar a bondade de Deus. Você sabe que a Bíblia fala que a bondade de Deus está te seguindo. Para onde você vai, a bondade de Deus te seguirá. Você já parou para buscar a bondade de Deus? Para você procurar, tem tanta bondade de Deus, gente. É só você abrir os olhos, só você procurar, você vai enxergar muita bondade de Deus. E aí eu te pergunto, você é o urubu ou beija-flor? O urubu só vê morte, só vê podridão. Ele pode estar num lugar lindo, mas ele só vai focar na morte. Só vai focar naquilo que é podre. O beija-flor, não. Beija-flor pode estar na mesma situação, mas ele só vai enxergar as flores da vida. Ele só vai enxergar as coisas doces da vida. E você é um urubu ou beija-flor? Vire para alguém e fala assim: você é beija-flor, meu irmão. Fala bem alto: eu sou beija-flor.
Eu fico pensando na minha experiência, né? Igual eu falei, no Japão. Eu olho para trás, agora eu vejo tudo que aconteceu, foram coisas assim muito tristes. Eu passei por crises de identidade e eu posso escolher enxergar aquilo como urubu ou beija-flor. Eu posso enxergar, cara, foi horrível, foi terrível. Ou eu posso decidir a ver, poxa, mas foi lá no Japão. Graças a Deus que eu fui morar no Japão, porque foi lá no Japão que eu conheci a mulher mais linda do mundo, gente. No meu mundo e no mundo geral, gente. Brincadeira. Não, brincadeira. No meu mundo, eu sei, mas eu posso escolher. Né? Eu posso escolher a enxergar a bondade de Deus em qualquer situação. E para terminar, o Paulo também fez isso. O Paulo ele sonhava em ir a Roma para pregar o evangelho. Ele fez isso, mas não como ele imaginava. Ele foi a Roma, mas como prisioneiro. E ele pregou o evangelho, mas não nas praças. Ele pregou aonde? Na prisão. E se fosse hoje em dia, a gente falaria assim, ele poderia ter falado a versão Nutella. Vamos ler a versão Nutella aqui? Ele poderia ter falado assim, Filipenses 1:12. Agora eu quero que vocês saibam, irmãos e irmãs, o que aconteceu comigo é chato demais. Como resultado do inferno que passei, eu estou saindo do Life Group e nunca voltarei à igreja. Ele poderia ter falado isso, sim ou não? Com certeza, a versão Nutella aqui. Eu sofri demais, eu nunca vou voltar para a igreja. Vou sair de tudo. A versão Nutella. Ele falou isso, sim ou não, gente? O que ele falou? Filipenses 1:12, a versão verdadeira agora. Quero que saibam, irmãos, ele escolheu enxergar através de uma ótica, de um filtro, que você via a verdade, a bondade de Deus. Olha só, que o que me aconteceu, ou seja, a prisão, o sofrimento, as dores, tem antes servido para o progresso do evangelho. Ele fala que, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ele decidiu enxergar a bondade de Deus. Ele decidiu aproveitar a situação que ele estava e pregar para os guardas. Ele estava lá acorrentado com o guarda, aquilo era uma audiência cativa. Ele não podia fugir do Paulo, então ele estava pregando sobre Jesus o tempo todo. E ele decidiu enxergar a bondade de Deus. Por isso que existe o versículo 14. Fala assim, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele escolheu ser um beija-flor. Ele escolheu ver a bondade, enxergar e buscar a bondade de Deus na situação, mesmo na prisão. Fique em pé, por favor. Vamos orar. Eu quero orar por você e eu quero que você pense um pouco sobre aquilo que eu falei hoje. Feche seus olhos, por favor. Imagina um pouco com os olhos fechados. Os olhos fechados. Pense no Josué e o exército de Israel tentando ganhar do exército da cidade de Jericó. Imagina, use a sua imaginação, o exército marchando ao redor da cidade, das muralhas enormes de Jericó. A Bíblia fala que eles marcharam várias vezes ao redor de Jericó, mas sem palavras, só nos seus pensamentos, que Deus sabia que eles precisavam primeiro ganhar a guerra na sua mente, antes de ganhar a guerra material, antes de viver a vitória. Talvez Deus ele quer te trazer a vitória numa certa área, mas primeiro você precisa vencer a guerra na sua mente. Primeiro você precisa ver as verdades bíblicas e derrubar as fortalezas e as mentiras que estão te segurando. E eu queria hoje, para terminar, declarar algumas verdades sobre a sua vida. Eu posso? Eu não vou gritar as verdades, não quero mexer com as suas emoções. Eu vou só falar, porque a verdade tem poder. Se você quiser receber a verdade, eu quero te encorajar a você fechar os olhos e colocar a mão no seu coração. E com muita fé, você vai tomar posse dessas verdades que eu vou liberar sobre a sua vida.
Isso é tudo da Bíblia, gente. Declarações sobre você para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é forte e poderoso. Você tem o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Esse mesmo poder morando dentro de você. Você é uma arma de justiça em um mundo de escuridão. Você não é o seu passado. Você não é o que você fez. Você é quem Deus diz que você é. Ele diz que você é perdoado. Ele diz que você foi resgatado. Ele diz que você é livre. Você não é refém dos seus pensamentos impuros. As armas com as quais você luta não são as armas deste mundo. Você tem o poder divino para demolir fortalezas. Você tem a mente de Cristo direcionando os seus pensamentos. Você tem a palavra de Deus guiando os seus passos. A preocupação não é o seu mestre. Você confia em Deus. A paz de Deus guarda o seu coração. Ele guarda a sua mente, guarda a sua alma em Cristo Jesus. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor, de moderação. Você não é escravo de seus hábitos. Você não é um prisioneiro de um vício. Você foi resgatado do poder das trevas e trazido para o reino da luz de Deus. Deus o abençoará abundantemente, para que em todas as coisas e em todos os momentos, em tudo que você precisa, você viverá abundantemente em todas as boas obras. Nada poderá separá-lo do amor de Deus, nem a morte, nem demônios, nem o presente, nem o passado, nenhum poder na terra jamais o separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você recebe isso, diga assim: eu recebo isso. Senhor, obrigado pelas verdades que vão nos libertando, vão destruindo as fortalezas que vão nos impedindo de alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Pai, pelo seu amor por nós. O Senhor nos ama tanto que o Senhor nos deu a Bíblia, a palavra, que na palavra nós temos a palavra de vida, as verdades que vão nos libertando daquilo que nos segurava, nos impedia antes. Senhor, hoje eu declaro liberdade sobre cada um que está aqui em nome de Jesus.